Fala, meus amigos do canal, mais um clássico aí majestoso. E eu diria para vocês, eu gosto muito de uma frase daquele jornalista da Jovem Pan, Mauro César Pereira, quando o Flamengo dele joga muito mal ou dá uma presepada, ele fala que ativou o modo banana, né? E foi exatamente isso que o São Paulo fez hoje, ativou o modo banana, né? Porque um jogo totalmente controlado ali no segundo tempo, né? O resultado mais justo seria o empate 1-1, né? Porque o Corinthians foi realmente muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, né, o São Paulo respondeu e foi melhor no jogo, né? E chegou ao empate. E para mim seria o resultado mais justo, né? Mas foi lá, né? Como sempre, e ativou o modo banana. Na história, eu cansei de ver clássicos onde o São Paulo joga melhor, é superior, vai lá e entrega o jogo para o Corinthians. Já é meio que uma mística desse clássico, né? Sobre o pênalti, gente, eu achei uma dividida ali, né? Jogo de corpo, né? Assim, eu não daria esse pênalti, tá? E muitos árbitros também não dão, né? Mas, assim, eu não achei um exagero, tá? Como ele marcou, tudo bem, tá tudo certo. Mas, assim, já percebeu que esse tipo de pênalti só é dado contra o São Paulo? Eu não vejo o São Paulo ter pênaltis a seu benefício desse jeito, né? Tipo dividida. É um negócio absurdo que eu só vejo contra o São Paulo. E detalhe, hein? O Dorival Júnior, ele tentou ajudar o São Paulo no jogo. Acho que ele teve pena, né, do São Paulo. Ele falou, eu vou sacar o Carrilho, né, que é o melhor jogador aqui que tem a distribuição de bola do Corinthians, né, vou sacar do jogo. E aí, mesmo assim, o São Paulo não teve a competência de vencer esse jogo. Foi lá e entregou a partida. Até quando o São Paulo vai perder jogos por erros individuais? Para mim, o destaque desse jogo negativamente foi o Pablo Maia, né? Porque esse jogo era para ter sido empate, né? Mas ele foi lá e entregou o jogo de bandeja. Toma aí, Corinthians, leva mais uma vitória. Porque é inadmissível esse jogador, o tanto de erros, de falhas em jogos importantes, em clássicos que ele já cometeu. Ele não pode mais jogar jogo importante, né? Desde a subida dele da base, ele fez a final contra o Palmeiras da Copinha, ele falhou naquele jogo, aí ele veio para o time de cima profissional. Não dá mais para o Pablo Maia, ele é um bom jogador para jogos pequenos, para jogar contra a Red Bull, jogar Campeonato Paulista, mas quando chega jogos grandes, clássicos, ele vai lá e entrega. Então não tem condição, ele tem que passar num psicólogo, entender o que passa na cabeça desse menino, né? Em jogo grande. Por que você entrega, meu filho? Você fica nervoso? Então assume isso aí e não joga mais, né? Se vai ter clássico, não joga. E aproveitando, né, que a gente está falando aqui do Pablo Maia, eu quero falar de um jogador que é da posição dele, o Alisson, né? Vocês lembram que o Alisson, na época do Dorival Júnior, né, o Dorival ele inventou o Alisson, né, de volante, ali, de contenção, jogado mais recuado, e ele simplesmente virou o Pirlo, né? Tava jogando fino da bola, ganhou a Copa do Brasil, né? Estava sendo eleito como um dos melhores volantes do campeonato. Quando o Alisson ele voltou da contusão, né? Tava no lugar dele o Bobadilla, né? Jogando muito bem, e o Marcos Antônio como titulares do time, né? E o Alisson ele não conseguiu mais voltar na posição dele. E aí tanto o Zubeldia lá atrás quanto o Crespo agora joga com ele mais avançado ali, como se fosse um terceiro volante, né, mais à frente. E isso o Alisson nunca mais rendeu a mesma coisa. E me parece que acabaram com o futebol dele, tá? Porque a posição que o Alisson explodiu em 2023 com o Dorival foi na contenção.
Tá? E agora, eu acho que a melhor coisa a tentar fazer com o Alisson é voltar ele nessa posição, já que o Pablo Maia, ele não joga, ele sempre está falhando em jogos importantes, né? Então colocar o Alisson nessa posição que ele realmente rendeu. Eu não sei se ele vai conseguir voltar ao futebol que ele jogou um dia, né? Porque ele deve ter largado, né? Tá com a cabeça aí totalmente desanimado, né, por conta que não joga mais o mesmo nível, né, mas na minha opinião seria a melhor coisa a fazer. Mas eu acho difícil, tá, gente, porque o que essa diretoria pensa é em vender jogadores, né, como o Pablo Maia, ele é mais jovem, né, então ele tem que automaticamente jogar todas as partidas para poder render e depois ser vendido. O Alisson, como é um jogador aí mais velho, né? Então dificilmente isso irá acontecer. Gente, eu já tinha falado em outros vídeos, tá? E eu vou repetir novamente. O ano que vem do São Paulo será um ano muito preocupante, tá? Onde o São Paulo ele tem que abdicar das Copas e tomar todo o cuidado com o Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão, tá? Porque esse elenco atual, esse time atual, né, o auge dele foi no ano da Copa do Brasil, em 2023, né, foi o ano que o São Paulo realmente ali pegou uma sequência muito boa e ganhou a Copa do Brasil, mas é claramente que não dá mais, tá? Vários jogadores desse time não têm mais condição de jogar no São Paulo. Vou citar aqui alguns exemplos. O Luciano, né, Cedric, esse Rafael Tolói, que foi contratado, mais um, né, só para ganhar dinheiro no São Paulo, Luiz Gustavo, esse tipo de jogador não dá mais, tá? Com idade, não tem mais condição nenhuma de jogar no São Paulo. Gente, depois dessa derrota, né, dessa vergonha, né, que foi esse jogo, perder com um Corinthians ruim, um Corinthians podre, que estava atrás, né, da gente na tabela, e agora já empatou no número de pontos, um time horrível do Corinthians, o São Paulo conseguiu perder, né? Aí vamos refletir aqui a entrevista do Rui Costa, né, que ele deu entrevista essa semana dizendo que o São Paulo é um clube referência. Aí a gente pensa, que tipo de referência, né? Como se perder um rival, né, num clássico. Esse é o membro da diretoria que vai substituir o Belmonte no ano que vem, na diretoria de futebol. Você começou muito mal, viu, Rui Costa? A sua primeira entrevista foi muito ruim. O que o São Paulo está passando, está vivendo nesses últimos anos, como referência em chacota, né? O torcedor não aguenta mais ser zoado pelos rivais, né? Quanto tempo sem ganhar títulos, um mau exemplo de gestões, e um cara desse, né, um membro da diretoria dessa vir falar que o São Paulo é um clube referência, dá até vergonha de escutar uma coisa dessa. É isso, galera. Não se esqueça aí de se inscrever no canal para receber mais notícias do São Paulo Futebol Clube. Valeu, até a próxima. Só ele é trimundial e também campeão de tudo. E no Brasil não tem igual e faz tremer